com estas migalhas, acabam não conhecendo o conteúdo da doutrina como um todo. Então, baseados na doutrina, baseados no que a gente rapidamente conhece de Freud e rapidamente conhece de Jung, e algumas coisas que a gente absorveu para consumo próprio das obras de Francisco Cândido Xavier, nós resolvemos dar uma visão sistêmica do ser humano, para mostrar que o homem não é um corpo físico e tem uma mente, ou tem um psiquismo, ou tem um espírito. Temos uma visão sistêmica que nós apresentamos para que vocês percebam que o homem não tem um espírito. O homem é um espírito, transitoriamente reencarnado. E que ele hoje, todos nós aqui, estamos constituídos de um aparato biológico, de um aparato psicológico, de um aparato culturo-sócio, e somos espirituais. Isto tudo aqui é apenas mecanismo necessário para que o espírito desenvolva as suas potencialidades. A estrutura deste elemento aqui, o que seria? Não é nada mais nada menos do que campos informacionais. São campos de natureza informacional, espirituais, e que promovem o desenvolvimento de todas essas áreas, área biológica, área psicológica, área cultural, área social. E esse espírito hoje, o nosso espírito, ou o espírito que somos nós, é uma individualidade. Se é filho de Deus, que é o princípio inteligente cósmico, nós poderemos dizer-nos entes que somos de inteligentes também, não mais com a característica de divindade, porque a divindade é uma só, é o Criador, mas que possuímos uma divinidade, ou seja, nós temos genes divinos em nós. Mas como fomos criados, não existimos de todo sempre, a não ser na ideia, no pensamento deste princípio criador, nós poderemos nos considerar como espíritos, princípios inteligentes, individualizados. A área biológica e a psicológica tem uma área de interação, nesta representação, para que a gente possa entender esses dois elementos fundamentais, que é o biológico e o psicológico. Eles têm uma área de interação com o cultural e com o social, que é o culturo-sócio. E o espírito está agasalhando toda esta estrutura, mas também exatamente na área de interpenetração desses três campos importantes, aqui, ele se coloca, ele se localiza, principalmente quando encarnado. E aí a gente pode mais ou menos entender quando se pergunta assim: mas o que é o espírito? O que é a alma? Eu digo os espíritos. Então, a alma é o espírito encarnado. E o que é o espírito? É a alma desencarnada. Então, aqui nós entendemos que é a área de interação e de potencialidades infinitas que tem o espírito. Por que infinitas? Porque todos nós somos imortais. Nós nunca mais deixaremos de existir como seres espirituais. Esse corpo físico, que hoje ganhou um nome quando nasceu, foram num cartório, deram um carimbo e escolheram um nome, este corpo
E esta existência, que não é mais uma vida, a vida é uma só, a partir do instante em que o espírito existe, ele já é uma vida espiritual, e portanto nós só temos uma vida, mas bilhões de existências. E esse detalhe no domingo a gente vai abotoar direitinho. Mas chega aqui já com uma condição humana, está individualizado. E quando é que nós vamos ser espíritos puros? Quando não precisarmos mais da vestimenta do perispírito. E quando já tivermos um nível de evolução que está razoavelmente longe para alcançarmos. Mas quem sabe não tão longe da nossa iniciação como potencialidades espirituais, como princípios espirituais, como vamos ver no domingo. Então aqui nós temos uma área de percepção aqui, no bio, no psico, no sociocultura, profunda do eu todo, quer dizer, nós como isto tudo aqui agora, como encarnados, através do biológico, do psicológico, do culturo social, nós temos e encontramos uma maneira de nos entender como um eu, como uma individualidade. O Dônia é outra individualidade. Por mais que a Renate goste, se envolva, se enleie nesse cara, ela nunca vai se misturar com ele, nem ele se misturar com ela. Porque somos seres individualizados. E isso nunca mais vamos perder. E essa história de achar, mas quando nós chegarmos lá no finzinho da nossa evolução, vamos nos misturar com Deus, também negativo. Vamos ser seres muito mais potentes que somos hoje, no sentido criativo, de ajudarmos o Criador, na condição de co-criadores, como até hoje já somos. Todo educador é um co-criador. Todo engenheiro é um co-criador. Todo médico é um co-criador. Todo advogado, esse já está meio complicado. Ele é criador de casa, mas é um co-criador, ele está tentando achar uma justiça, né? Quando a corrupção não atrapalha, ele é até capaz de chegar ao ser desiderado. Mas tudo bem. Agora, as potencialidades do ser espiritual, que são campos informacionais e que precisam se transformar de potencialidade em ato, elas precisam passar por essa estrutura e dela serem ejetados, voltando para o próprio espírito, agora como facticidades, ou seja, fatos, ocorrências, acontecimentos, que são gerados por nós. Nós geramos esses acontecimentos. Eles não são automáticos. Aí entra a vontade, aí entra o desejo, que é uma manifestação inconsciente e profunda. Quer dizer, aí começa o ser cuidar de si mesmo. E essas áreas de interação, quando a gente desencarna, ou seja, sai do corpo biológico, porque ele já não funciona mais direito, ele não tem mais condição de reter o espírito, esta área do psico que está em contato com o espírito, mas também com o psiquismo, e o psiquismo com o externo, formando todas as suas estruturas, ele deposita todas as suas atividades como resultado nas áreas de interação. Então isso vai desaparecer, isso desaparece quando a gente desencarna. Mas não é lá que nós vamos chegar agora. Nós vamos procurar entender um pouco melhor essa questão deste ser individualizado, que aqui está a sua linha de individualidade, e ele não se mistura com nenhum outro espírito para fabricar um outro espiritinho, porque quem fabrica o espírito é só o Criador.
nós então vamos estudar um pouquinho melhor essas interações, para poder compreender melhor Freud, para poder compreender melhor o Jung, e para compreender melhor a própria doutrina espírita. Conhecer esse outro desenho que tem a finalidade de explicar o complexo sistêmico, sinérgico, psico-culturo sócio-espiritual. Por que ele é sinérgico? Porque ele não vai numa mão única. O psicológico entra em contato com o sociológico, mas o sociológico também entra em contato com o psicológico. E o sinergismo é uma lei natural do universo. É o acendimento de potencialidades que existem em uma parte do ser, que em contato com outra área específica se multiplica. Em vez de haver só a soma, há uma multiplicação, há um acendimento de potencialidades para formar algo maior. Então o biológico aqui ele já está subdividido em anatômico, que é a estrutura, e o fisiológico, que é a função. O psicológico já está subdividido num psicológico de representação e um psicológico que é o psíquico, que é o energético. Então tudo aquilo que nós representamos em nossa imaginação, em nossa mente, em nossa consciência, ganha foros de concretização e de realidade no plano perispiritual, que é o fenômeno da ideoplastia. O culturo sócio, ele também tem esses dois aspectos, porque como culturo, ele está ligado aos costumes e conhecimentos. Todos os costumes, os conhecimentos, como é que a gente está na moda, usa roupa desse jeito e tal, eu estou fumando, é um costume, mas eu estou agora indo na missa, é um costume. Então, essas coisas culturais têm importância muito grande na dinâmica do ser como um todo. E o sociológico são os laços familiares e os laços sociais. Entra a questão afetiva, amorosa, essa coisa que a transpessoal está enfocando, em que a psicanálise enfoca, em que a junguiana enfoca, enfim, todas as correntes, o ser, a maneira como ele se manifesta, como ele age, como ele se ajusta com os outros, com a família, com a sociedade, o que acontece, reprime, não reprime, o superego segura, não segura, não, essa é a manifestação do id, tá? Tudo isso está tranquilamente representado nesta estrutura. Por quê? Porque aqui, neste miolinho, é que está o lugar do psiquismo. A tal da parte do espírito, quando reencarna, vira alma. E aqui, ou vocês que estão lá longe, não veem, só vê os borrãozinhos aqui. Mas como eu sou bonzinho, será que eu sou bonzinho? Não? Eu trouxe uma em tamanho grande para vocês poderem entender. Essa. Aqui tem elementos basicamente junguianos, e apenas para não deixar o Freud de fora, nós colocamos o tal do pré-consciente dele como um subconsciente, e já está muito bom para ele. O self, segundo a doutrina junguiana, é aquilo que a gente pode chamar a projeção do divino em nós, do Criador em nós. Quando ele falou isso, o pessoal quis queimar, porque achavam que ele era religioso. É gozada como as pessoas primeiro inventam esse negócio de religião, né? Inventam esse negócio de catedral, não sei mais o que, e tal, e ficam trocentos anos dentro dela, de repente saem, não levam a parte boa, que é esse aspecto místico, verdadeiro, não do misticismo, mas do místico, do transcendental,
e passam a querer negar uma coisa que está na raiz da nossa estrutura, que é o transcendental, que é o religioso, não como instituição, mas como poder de ação, poder de execução, e todas essas coisas fenomenais, começando pelo amor, que é justamente o motivo pelo qual este princípio criador deve ter criado tudo, e que nós vivemos nos batendo para achá-lo, não misturando outras manifestações que erradamente rotulamos como amor. Amor como algo que é tremendamente espiritual. Então o self é a base de segurança da estrutura de todo o universo e, portanto, do universo do homem, que é o ser por excelência da criação. Até agora e aqui nesse mundinho. Porque nós não conhecemos outras galáxias, não conhecemos outros sistemas de evolução em que nós poderemos ser considerados perante estas outras criaturas que existem, que também são filhos do mesmo princípio criador, como umas bactérias pensantes metidas à besta. Mas aqui está, já para o nosso gosto, isso aqui já está muito bom. Saber que na estrutura do nosso psiquismo, da psique, que comanda este complexo sistêmico, existe a base de tudo que mantém funcionando isso, e que é a presença divina em nós. Mas como? De que jeito? Mas a ciência não está provando que todos os nossos antepassados estão em todas as células do nosso corpo físico, hoje, agora e aqui? Que toda geração que desenvolveu e todas as gerações que desenvolveram para dar esse produto estão presentes hoje no nosso ADN, na nossa estrutura celular, em todas as 70 trilhões de células que cada um de nós carrega em nosso corpo. Está a presença da nossa história física, fisiológica. E dessas todas, nós temos genes iguais ao do chimpanzé, numa proporção de 98,4, sendo que apenas temos 1,6% de genes que não são iguais, não é parecida, não é parente, não, iguais ao do chimpanzé. E olha uma loirão aqui, olha, essa é de farmácia, mas olha outras tantas, olha gente cabeluda, olha um canequinho ali que não tem mais cabelo, onde é que se viu o chimpanzé não ser careca? E todos nós, biologicamente, somos descendentes deste princípio. É fácil, quando a gente faz esse raciocínio, entender que o nosso Criador celestial, espiritual, está aqui representado no self. E todos nós temos esse self, que é por algumas doutrinas chamadas de Deus em nós. Então não tem muita necessidade de ir para caminho de Compostela, não sei Costela, não sei mais aonde, para encontrar Deus. Deus está no outro. Por isso que a nossa direção de vida não deve ser vergada para dentro só de nós egoisticamente. É através do outro que achamos Deus. André Luiz é que tem um pensamento assim. Diz, entre eu e Deus, a ponte é o próximo. Olha, se fosse eu o intermediário dessa comunicação e escrevesse esta frase, eu já me daria satisfeito na vida por ter feito alguma coisa boa. Essa é uma das bilhões de frases psicografadas por Francisco Frederico Xavier. E que vocês podem examinar pela lógica, pela profundidade, se elas por acaso desviam um tico, que seja da obra kardeciana, que é uma obra, segundo a espiritualidade,
trazida para nós como um presente do plano espiritual por uma equipe de entidades espirituais que se denominaram de Espírito Verdade. Um grupo, Espírito Verdade. Então Deus está em nós. Queiramos ou não queiramos, aceitemos ou não aceitemos, o aceitemos. Agora, é muito mais fácil, quando a gente sabe, percebe, sente, de vincular-se com Ele. E quando a gente percebe essa existência, nós enfrentamos qualquer parada, qualquer dificuldade. Porque nós sabemos que tudo o que ocorre em torno de nós está ocorrendo em função de leis sábias, muitas das quais nós violamos, e por violarmos essas leis, nós temos que receber a contraparte, que é o efeito. E ficamos tranquilos. Pagamos o que temos que pagar, não mais fazemos ou não cometemos os mesmos equívocos, se formos inteligentes, ou se formos teimosos, vamos para uma segunda edição. Não tem problema, a lei está aí para ser cumprida. E não tem esse negócio, mas será que Deus não dá um jeitinho? Deus não é brasileiro. Me fizeram uma pergunta agora aí que saiu um livro sobre a questão do Brasil. Qual é o futuro do Brasil no amanhã, no terceiro milênio? Vai ser o futuro que os brasileiros primeiro fizerem dele, né? Porque não adianta nada a espiritualidade dizer que é o coração do mundo, pátria do Evangelho, se a turma da confusão, né? E essa turma da corrupção continuar existindo em todos os níveis, desde o time de futebol até a presidência da República. O Brasil vai ser aquilo que os brasileiros conseguirem fazer. Agora, logicamente, muita gente que não é de nada e que é da ruindade vai tirar o time de campo, vai partir para outros planos, quem sabe elencar aqui dentro de um prazo de 200, 300 anos, espíritos mais superiores e que consigam rearrumar juntamente com o esforço que nós todos somos formiguinhas que devemos fazer esse trabalho. Mas esse self é a base da estrutura do nosso psiquismo. Mas aqui, para não fugir da configuração junguiana, nós temos a sombra, que é o lado escuro de nós mesmos, mas que não carrega só as maldades, carrega as potencialidades que ainda virão a ser dentro do ser, porque ele é o resto do inconsciente coletivo primário, primitivo. E o que é que dizem os espíritos? Como é que o espírito apareceu? Como é que ele foi criado? A resposta simples, mas profunda e direta. Simples e ignorante. O espírito foi criado simples e ignorante. Não sabia nada. Mas ele era só potencialidade. E hoje, depois de 3,5 a 4,5 bilhões de anos, se ele for terrestre, ele já se transformou numa Dona Ilza, se transformou no Guilherme, no Mário Sérgio, no Dona, no Rogério, na doutora Vanderly. E no começo, este princípio espiritual era simples e ignorante. Você pega uma sementinha e olha na semente, mas o que é isso? Alguém diz, isso aqui é um eucalipto, com 30 metros de altura, com um tronco de 1,20 m, mas da onde isso aqui? E o eucalipto está ali dentro. Em todo o planejamento, em todo o programa. Se ele for posto num lugar adequado, ele vai desenvolver e desenvolve a sua potencialidade. Então nós fomos criados e aqui esta base fundamental onde estão a ânima, o ânimos, os arquétipos, as potencialidades espirituais, a sombra, o self, isto foi conseguido graças à estrutura generosa do nosso Pai, do nosso Criador. Agora, depois disso aqui, segundo Jung, viria o inconsciente pessoal. Mas para chegar a ter um inconsciente pessoal, e não mais o inconsciente
coletivo, era preciso aparecer uma potencialidade que estava escondida em todos nós. Porque aqui a alma é coletiva, o espírito é coletivo, não há individualidade aqui. Mas uma parte desta alma coletiva, desse ser coletivo, ele apontou com uma potencialidade, que era a vontade. Vontade, eu quero, não está bom aqui, eu queria ser alguma coisa mais. Se diferenciou. No instante que se diferencia através da vontade, o ser cria uma consciência. E criando uma consciência, ele cria uma inconsciência pessoal. A partir desse instante, desse momento, no nosso desenvolvimento, nós passamos a gerenciar a nossa existência com uma carga violentíssima de responsabilidade. Tem a lei de causa e efeito que nos segura, mas tem toda uma estrutura já perfeitamente elaborada para que nós não consigamos nos destruir. Por isso que disse, nós somos fadados a nunca mais morrer. Nós somos não seres infinitos, mas imortais. Então todas as nossas dores, dificuldades, problemas, tudo isso é passageiro. Quem não for passageiro é motorista e cobrador. Mas tudo é passageiro. É passageiro. É só aguentar um pouquinho mais, passa. Se está com dor de dente, vai no dentista, arruma, ele dá um jeito. E se não tiver, põe lá uma pedrinha de soda cáustica no dente, mata mesmo e fica bom. Não tem que desesperar. Não aguento mais. Eu agora vou me matar, porque Deus esqueceu de mim, eu mato, de rebeldia contra ele. Vai se ferrar. Porque ninguém se mata. É a mesma coisa do que você pegar e queimar a tua vestimenta. Ficou peladão. A única coisa que você conseguiu fazer. Mas se você não se destruiu, você é um capote. O biológico é um capote que a gente carrega. Então aqui nós vemos, sabe, essas outras estruturas que nós resolvemos, sabe, sugerir para um modelo de espírito reencarnado. No inconsciente perene individual onde estão todas as nossas encarnações e reencarnações, desde aquelas microbianas, desde aquelas minerais, vegetais, mas está aqui no nosso arquivo. E nas mais recentes, tanto nas vividas no plano físico, como os intervalozinhos aqui, que é no plano perispiritual. E essa estrutura permanece assim, nos levando pelos milênios afora. Há um inconsciente pessoal, onde estão os complexos, tem um ego, que é uma estrutura atual, nosso eu atual, é um ego, que se forma graças à influência de todo este complexo do eu, que é a somatória da influência de todos os elementos do inconsciente coletivo e mais dos eus que já tivemos em nossa longa caminhada. É uma súmula, é uma somatória que vai influenciar a formação do nosso ego atual e mais a educação que vem de fora, o meio que vem de fora e que formula a estrutura do nosso ego. A persona nós continuaremos a ter durante muito tempo ainda, penso, na nossa escala evolutiva. Ela se torna transparente no plano perispiritual, mas internamente ela ainda é um desejo do espírito quando reencarna, pôr a sua máscara para poder ser aceito e poder fazer suas barbaridadezinhas sem que ninguém perceba. Mas já também estamos desenvolvendo um hiperego, ou seja, aquele que é um ego mais forte do que o atual, porque ele já está numa hiperconsciência, que é um projeto da próxima consciência numa futura encarnação. Tem uns que têm uma hiperconsciência pequenininha,
tem outros que têm uma hiperconsciência maior, tem uns que estão ainda tentando desenvolver isso tudo, mas faz um projeto, faz parte do projeto que nós já estejamos nos preparando para uma reencarnação melhor do que a atual. E finalmente, aí quando você morre, o que vai acontecer? Vai acontecer nada, ou tudo. Ou seja, vai acontecer que nós vamos nos apresentar no plano perispiritual peladões assim. Não é? Isso aqui é o resultado de toda a nossa ação vital, que também é virtual, que já existe aqui. E estamos prontos, porque esta área em potencial, quando o perispírito se localiza novamente numa junção de espermatozoide e óvulo, ela imediatamente dispara os elementos virtuais que existem nesta área e já programa-se psicologicamente, biologicamente, psicocultura, sociologicamente, todo esse material aflorece de novo, a não ser que existam alguns mecanismos de corte para que o indivíduo, por excesso de abusos, ele tenha que reparar determinados erros. Mas ele não perde absolutamente nada. Ele só deixa de ter comando sobre o que ele já conquistou. Às vezes erradamente, culturalmente, ou até através das suas ações, ele vem constrangido. Ele vem com algumas deficiências no equipamento biológico, por exemplo. Ele vem com algumas falhas genéticas, mas que não são para castigar. São só para acomodá-lo no sentido dele não continuar errando naquele sentido e que ele deve agora desenvolver outros valores para se equilibrar com tudo. E aí entra a misericórdia divina, a bondade divina. Então, meus amigos, o que eu lhes apresentei foi apenas uma breve sugestão daquilo que o nosso grande companheiro Jorge André dos Santos virá lhes dizer no final deste ano. O Dom explicou por que é que nós não tínhamos que suspender a reunião, porque tínhamos espalhado muitos convites e ficaria desagradável. Então nós resolvemos manter esse tema apenas como um trailer, porque logicamente quem já conhece o Jorge André vai estar coerente comigo, quem não o conhece deverá vir, ele vai bailar nesse assunto com uma simpatia, com uma alegria, com uma sabedoria, com uma clareza que, por certo, vai encantar a todos nós. Aguardem que futuramente ele deverá fazer uma viagem ao sul e ele se comprometeu conosco que nesta viagem, quando ele estiver voltando, ele vai ficar conosco 2 ou mais dias para cumprir essa dívida que ele acha que tem. E eu também acho que ele. Então, por hoje, era só muita paz a todos vocês.